Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, né? Segunda-feira abençoada, ainda é frio, tomara que não chova firme o tempo, né? Que friozinho, mas tá bom, né? A gente vai se virando como dá, né? E também desejo uma semana abençoada para todos, né? Bom, hoje eu vim com Jeremias, porque na verdade eu tirei essa palavra, né? Foi no sábado, mas como eu não ministrei no domingo essa palavra, eu resolvi hoje, né? Falei, não, senhor, eu vou falar essa palavra. Foi tão forte para mim, que foi tão tocante, foi um dia muito importante para mim, né? Então eu falei, hoje eu vou ministrar essa palavra, que foi forte que Deus me tocou, me falou comigo através dessa palavra. E Jeremias aqui fala, no capítulo 17, 19, ele fala assim, o Senhor fala para ele. Jeremias, ele fala para o Senhor, fala, pelejarão contra ti, mas, Jeremias 1, capítulo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém, glória a Deus. Então essa palavra foi muito forte para mim, e essa é uma palavra assim que eu vou assim sempre pensar no que o Deus quis falar para mim diante dessa palavra. E a gente se questiona muitas coisas, né? A gente passa por processo na vida, a gente faz muitos questionamentos. Então a gente também está aqui ministrando a palavra do Senhor, levando as boas novas para o povo, né? Para que o povo saia do pecado, né? Volte para Deus, né? Porque o Senhor, a vida do Senhor está próxima, né? E Deus quer que todos nós se salvos, sejamos libertos, né, do pecado. Então, muitos estão vivendo para o mundo e vivendo para o pecado. Quando você vive para o pecado, afasta da presença de Deus, né? E quando você também está fazendo a obra de Deus, ministrando a palavra, levando um evangelho, o evangelho de cura e libertação, e para que nós possamos ser salvos para viver na eternidade com o Senhor. Isso acontece que há muitas afrontas na nossa vida. Levantes dentro da nossa casa, espirituais, né? E levante também pessoas à nossa volta, né? E aí as pessoas duvidam da nossa fé, ou até duvidam de nós mesmos, né? Só que nós sabemos que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a obra do Senhor, vai ter pessoas se levantando contra nós, dúvidas vão surgir, né? E até afrontas, vão ter pessoas que vão querer tentar nos desanimar, fazer com que a gente não continue na obra de Deus, né? E é porque às vezes muitas pessoas querem testar a nossa fé, né? Só que tudo aquilo que a gente faz para Deus, a gente não faz para o homem, faz para Deus. Então, quem a gente tem que agradar e tá sempre fazendo a vontade é o Senhor, e não o homem. Então, o homem ele vai falar, vai ter pessoas que vão distorcer, né? Vão se opor àquilo que você fala, né? Porque cada um tem uma opinião, né? Mas a gente deve respeitar. Aqui nós estamos aqui para julgar, mas vai ter as perseguições, porque o Senhor falou que nós iremos ter perseguições, né? Que é aquele que leva o Senhor, a presença de Deus, aonde chega a causa, né? Então vai ter dúvida, né? A gente sabe que quando as pessoas não recebem a palavra de Deus, você não está me ignorando, não está me negando, você está negando a Deus, a Jesus, está negando a Cristo, porque se Cristo ele é enviado de Deus, né? Ele nos envia para nós fazer a obra dele, servir a ele, levar a palavra dele, né, o evangelho. Então você não está ignorando eu, me negando, está negando a Cristo. Então você tem que entender que quando vocês negam a palavra de Deus, não é a mim que vocês estão negando, eu não sou nada, eu sou um pó da terra. Mas Deus não, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o que nos dá a vida e o ar. Só cai uma folha lá, se for da vontade de Deus. Se não cair lá é porque não é a vontade dele. Então ele tem que entender que até a nossa vida aqui quem sustenta é Ele. Porque se Ele falar que Ele quer tirar a sua vida, onde Ele vai, tira. É Ele que manda, né? Então nada que venha contra nós vai nos paralisar, porque Ele falou que está contigo. Então vão tentar te abater, vão tentar paralisar você, vão tentar desanimar você, mas o Senhor está contigo nessa peleja. Ele não vai deixar que nada te aconteça. Então nós temos que continuar fazendo sempre a vontade de Deus. E tá orando, intercedendo pelos irmãos, buscando, levando uma palavra de ânimo e esperança. Se puder fazer visita, né? Faça a sua parte para com Deus, porque nós precisamos ser salvos, libertos, e precisamos resgatar as almas para o Senhor, né? Porque o povo cada dia está se perdendo, o povo está vivendo por tanto para o mundo que está esquecendo da presença de Deus. Isso é uma série de consequências, que quanto mais nos afastamos da presença de Deus, mais as consequências virão sobre a face da terra, né? Porque nós estamos colocando outros deuses mais importantes do que a presença de Deus. E Deus é tão importante na nossa vida porque Ele nos dá o ar para respirar, né? A nossa vida pertence a Ele. Tudo que nós temos aqui nessa terra, nada é nosso, também é dele. É tudo para honra e glória do nome dele, né? E
Então nós temos que fazer a obra do Senhor. Então, como estamos fazendo a obra do Senhor, a gente vai ter pessoas que se levantam contra a gente, pessoas que falam mal da gente, que duvidam da nossa fé, né? Então, e o Deus que opera em todas as igrejas. Quem tem fé, quem vive na presença de Deus, ele opera em todas as igrejas. É o mesmo Deus, né? Então não pode haver dúvida dos irmãos, de nós, né, que levamos a palavra. Quem tem fé vai ver as montanhas se mover. O mar vai se abrir e a água vai se transformar em vinho. Porque o Senhor vai operar. E aqueles que se levantam contra os dele, aquele que ele envia, se levanta, vão prestar conta para Deus, né? Porque o Senhor está na peleja, ele está batalhando. E muitas vezes Deus permite que as pessoas se levantem contra nós, para testar a fé nossa, né? Para ver mesmo se nós somos, né, fiel à tua palavra, né? Então, quando a gente está fazendo a obra de Deus, essa obra maravilhosa, esse projeto da salvação que Deus colocou na nossa mão, né? Para que nós fosse enviar, ser levado para levar as palavras de Deus, para que aquelas pessoas que estão no pecado voltem para o Senhor. É a obra do missionário, né? A nossa missão, os missionários, é o quê? Levar a palavra de Deus, né? Projeto, trabalhos, obras, né? E tantas outras coisas que envolvem a missão do missionário, para que aquele pecador lá de fora, que a palavra vai libertar, o poder está na palavra do próprio Senhor, está ali, né, presente, para que aquela pessoa seja redimida, saia do pecado e volte para o Senhor. Então, é importante a obra do Senhor, o projeto que Deus coloca em nossas mãos, para que nós possamos salvar almas, né, através da palavra dele, né? Então, ele nos usa, eis-me aqui, para que as pessoas sejam libertas, né? E é isso que é o papel do evangelizador, do pregador, do pastor, de todos nós, né? Levar a obra do Senhor, né? A palavra de Deus, para que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa também que está lá no pecado ou está se desviando do Senhor, volte para o Senhor, né? Esse é o papel. Então, ele vai se levantar. O Senhor está falando aqui que vai se levantar pessoas quando você está fazendo. E sabe, e mais uma coisa que é importante, que Deus tocou no coração, quanto mais você estiver fazendo a vontade de Deus, né? Mas vai ter gente se levantando contra você. Mas isso também não é uma coisa ruim, não, sabe por quê? Sinal que tá dando certo. Porque se tivesse dando errado, ninguém falaria. Todo mundo aceitava. Nós estamos vivendo no mundo que o certo hoje é errado, né? E o errado é o certo. Então muitos vão se levantar quando você está fazendo a coisa certa. Você está falando da verdade. Então a verdade vai doer. Então é por isso que vão se levantar contra você. Então eles não aceitam a verdade, preferem viver no mar das mentiras. Então toda vez que alguém estiver se levantando contra a gente, está fazendo a vontade de Deus, né? Seja até no trabalho mesmo, você está fazendo a vontade, né? Porque tem muita gente que vai para trabalhar por dinheiro. Às vezes fica o dia inteiro enrolando no trabalho. Às vezes tem um que vai lá se mata. Já aconteceu comigo, eu trabalhava numa escola, me matava e via aquela pessoa lá no celular o dia inteiro, rolando o tempo. E quando você faz as coisas certo, aí a pessoa fica com inveja de você, com raiva de você, porque você está trabalhando, você sai da sua casa, eu saio da minha casa, eu sou uma pessoa assim responsável. Eu saio da minha casa para fazer minhas obrigações na rua, mas tudo que eu vou fazer eu faço bem feito, quero fazer bem feito. Então se eu estiver cuidando de uma pessoa, eu quero dar o meu melhor para cuidar daquela pessoa. E se eu estiver limpando uma casa de alguém, sei lá, eu vou dar o meu melhor. Mas tem gente que enrola, tem um mundo assim, nós temos pessoas que enrolam, né? Não querem sim ter responsabilidade, né? Então, e é a mesma coisa, eu tô dando um exemplo, como tem pessoas, e também tem pessoas que ministram a palavra de Deus, querem falar da verdade de Deus, porque a palavra ela liberta, ela cura, ela salva, né? E nós temos que falar a verdade. Então, a verdade, às vezes quando você fala uma verdade, às vezes as pessoas questionam, né? Ai, mas não é assim, né? Eu entendi assim e tal. Então, se você tem o seu entendimento, você fica com o seu entendimento. A gente não tem que questionar, né, o que um fala, o que o outro fala. Aceita, se você sente que aceita, tudo bem. Se não aceitar, não precisa ficar questionando. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, falar o que Deus toca no nosso coração, né, através da sua palavra. E a gente não precisa ficar brigando por isso, né? E tem gente que não aceita, e a gente, né, questiona, ou às vezes eles ficam, né, assim, mas Deus, quando ele chamou Jeremias, ele falou para Jeremias não temer, aqui ele fala para Jeremias não temer nada, né, para não ficar com medo nem nada, e não ficar desanimado, porque ele tinha uma responsabilidade, né, que era para levar a mensagem do Senhor, né, para aquele povo lá, para que eles pudessem, né, ensinar aquele povo para eles viverem debaixo da vontade de Deus, para que Deus pudesse operar na vida daquelas pessoas, né. Então, muitas vezes a gente vai fazer esse papel e muitas vezes as pessoas vão tentar nos desanimar também, vai tentar desencorajar a gente, falar, não, será que você tem vocação? Tem gente que duvida também disso, né.
Mas assim, Deus ele não chama as pessoas porque elas são estudiosas. Deus escolhe a gente até dentro do ventre da nossa mãe, assim que ele falou para Jeremias, a gente escolhe desde o ventre da sua mãe. Às vezes muita gente não aceita, né? Fala, ai, será que eu vou fazer bem? Porque eu não sei. E Jeremias ficou inseguro naquele momento, né? Mas o Senhor tem a palavra dele na boca de Jeremias. Então, como é importante, às vezes as pessoas não dão nada para outras pessoas, né? Às vezes discriminam, desfazem das pessoas, né? Uma coisa nós temos que aprender, acho que é uma coisa que está tendo uma coisa muito... Nós não precisamos discriminar ninguém, independente de quem seja. Porque quem vai tocar na pessoa e vai transformar, moldar aquela pessoa é o próprio Deus. Então, às vezes acontece muito essa diversidade, muitas coisas acontecendo no mundo para a gente Deus teste nosso coração. Quanto mais nós julgar uma pessoa, mais nós vamos ser julgados, né? Nós vamos ter que ter muito cuidado também. Nós temos que aprender a ser acolhedor, sabe? Acolher a pessoa e ela vai conforme, ela vai recebendo a palavra, que é a palavra que vai mudando, ela vai libertando a pessoa. E não nós. Nós não temos esse poder. Quem tem poder é Deus. E ele só age na hora certa, no momento que ele quer agir. Então nós não temos esse poder de estar mudando, falando hoje a pessoa vai mudar amanhã. Não, nós não temos esse poder. Aqui nós somos só enviados de Deus para levar as boas novas, né? A palavra de salvação, né? O Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas saiam do pecado, volte para o Senhor Jesus, amém? Então é isso. Então, às vezes, se você sentir, irmão, ameaçado, perseguido, ou as pessoas duvidam da sua fé, né? Seja dentro da sua família, seu marido, né? Ou seus filhos duvidam, riem, zomba, ou até, seja o meio que você se relaciona, não se preocupe não, continue fazendo a vontade de Deus, porque é isso que Deus te chamou para fazer a vontade dele. Lembre-se, aqui tudo é passageiro, até nós, o que estão morando com a gente, tudo é passageiro, então aqui é tudo dele, nada é nosso, nós temos que entender isso, né? Então se você tem um chamado, ou você tem um cargo também, eu falo até de responsabilidade na vida, porque às vezes Deus coloca a gente tá em cargos, né? Que você tem cargos que você tem responsabilidade para lidar com pessoas, faça o seu melhor, porque o próprio Deus ali, ele vai te guiar, te proteger, mas mesmo assim você vai ser perseguido, porque quando você tá fazendo as coisas certas, isso dói aqueles que nunca fazem nada, né? Ficam só ali esperando, né? Então você continua fazendo, você vai ter perseguição, é porque vai ter pessoas te afrontando, pessoas que têm inveja, sabe? Querendo brigar com você, por quê? Porque eles estão vendo que tá dando certo, porque eles não têm vontade de fazer. Aí quando você vai fazer e tem aquela vontade, com certeza vai ter alguém se levantando, sinal que você está no caminho certo. Então nós não devemos desistir, nós não devemos desanimar por nada, né? Porque o próprio Senhor fala que vai pelejar pela nossa causa, pelo aquilo que nós queremos também, né? E se nós estamos fazendo, estamos dentro da vontade do Senhor, que mal que temeremos? Não temos que temer mal nenhum, porque ele fala aqui, ó, ele está conosco, ele está contigo, então pode vir o que vier para cima de você. Ele não fala que ele vai fazer uma muralha aqui, ó. Ele fala aqui também, quer ver? Na palavra dele, ele vai pôr uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, né? E um muro de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os teus sacerdotes e contra o seu povo. Porque Jeremias estava com medo, ele não temia nada, ficar com medo, porque o Senhor, para ele não se espantar nem nada, porque o Senhor estava, a presença do Senhor estava andando com Jeremias, estava com ele, junto com ele. Então, ele ia fortificar, ele ia proteger o Jeremias, mesmo se os reis viessem tudo contra Jeremias, porque, claro, naquela época, Jeremias era o profeta, foi escolhido por Deus, abria a boca, claro que os reis, né, não aceitavam, né, porque o Senhor estava ensinando o povo, ele foi para ensinar, para enviar a palavra de Deus. Então, houve sim uma afronta, uma perseguição contra Jeremias. A gente pode ver muitos, né, eu sou apaixonada por Isaías e Jeremias, né, então, eles foram muito perseguidos, né? Então, por causa que eles falavam aquilo que Deus ordenava para eles falar. Eles tinham que falar, eles tinham medo. Tinha hora que eles tinham medo para falar para aquele povo, né? Eu imaginava que sim, irmão. Hoje a gente vê os profetas profetizando na internet, tudo bem, eles são ameaçados, eles são perseguidos, mas que nem os antigamente, garanto que nem tanto como era. Antigamente era muito mais, né? Nossa, era uma responsabilidade que Deus colocou naqueles profetas muito maior do que hoje, né? Muito maior. Hoje tem também, mas eu acredito que antigamente foi muito mais, né? Então, assim, o povo eles tinham medo, né? Claro, eles tinham medo, estavam mexendo, eles iam tocar num lugar porque eles eram só rei, mandava só rei, só pessoas poderosas. Claro que tem os governos, sabe que hoje também tem, mas que nem antigamente veio na história muito mais, né? Mas só que o Senhor estava presente, então Deus fazia uma muralha, né? Fazia os muros fortificados de ferro, porque o Senhor estava ali com ele. Então, quem era o muro? Quem era fortificava? É o Senhor, né?
Então, tudo que vinha com os povos, vinha contra ele, qualquer coisa que vinha contra eles, o Senhor estava protegendo, ele estava defendendo eles, né? O Jeremias. Então, é isso que o Senhor fala. Então, não temas a nada, né? Então, pode se levantar, né? O Senhor está aqui, ele vai te proteger, qualquer coisa que aconteça na sua vida. Continue fazendo a vontade de Deus, continue orando, buscando a Deus, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Então, vai ter gente se levantando, vai ter pessoas olhando torto que você não vai conseguir, você não vai chegar lá. O próprio Senhor, na hora certa, Ele vai colocar você na onde Ele quer. Talvez um lugar de destaque, talvez conhecido no mundo inteiro, né, profeta, ou seja, quem for assim, missionário, pastor, o Senhor pode tudo. Eu já vi um testemunho de uma irmã na internet, ela canta um louvor lindo, né, que, meu Deus, que bênção, que unção, né, que a pessoa, Deus colocou assim, ela fala assim, um louvor lindo, e ela falou que um dia Deus falou, um profeta falou para ela, parece que ela falou que ela ia ser conhecida no mundo inteiro. Mas ela achava que não tinha condições, né? Como que ela seria conhecer? Mas hoje, através do TikTok, ela estava comentando ali que acho que uma coisa assim que ela vai, com certeza, está chegando longe, vai chegar muito e muito longe, né? Porque o Senhor, os planos dele a gente não sabe, né? Então é isso que Deus quer, que a gente temos aqui para fazer a obra de Deus, não importa quem persiga, quem fale de nós ou quem olhe torto. Sabemos que por muitos, assim, eu que estou aqui há quase 3 anos e eu vejo e já venho evangelizando há muito tempo, é difícil, para levar a obra de Deus para as pessoas. A gente tem muitas, assim, pessoas que descrente, tem pessoas que não creem, pessoas que zombam, tem pessoas que não ligam, por exemplo, a gente posta a palavra, não liga. A gente sempre comenta aqui no canal que é tão importante você dar o like, comentar, compartilhar, né, para poder, né, levar a obra de Deus adiante. Nós estamos aqui para evangelizar, esse é o papel de todos nós. Mas o que acontece? Muitos não fazem, porque muitos não acreditam, acham que vai dar status. E olha, eu tô em volta, eu vou falar, de muitas pessoas que são até conhecidos há muitos e muitos anos, pessoas que já vêm com mas tem uma história de vida. Não vou falar de longe não, porque eu nem vou falar de longe, né? Vou falar de perto, né? Aqueles que estão à nossa volta, né? E eles me ignoram, né? Então, na verdade, não estão me ignorando. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Estão ignorando a Deus, né? E não a eu. Então Deus fala para mim continuar fazendo, continuar com essa alegria, levando a palavra de Deus com alegria, com ânimo no meu coração, porque é isso que Deus colocou em mim. Então, se vão ficar se doendo, se vão ficar chateados, se vão ficar aí com a cara amarrada, né? Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a vontade do povo. Então, a vontade do povo, a gente sabe o que é que eles querem, né? A gente vê pela internet, a gente vê o dia inteiro isso, né? Mas a vontade de Deus é muito melhor, é muito prazerosa você fazer a vontade de Deus, né? A obra de Deus, né? E como é bom a gente saber que tem uma pessoa que quando recebe a palavra, eu sempre estou vendo aí, que dá amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É que bonito, né? Reconhecer essa imensidão desse Deus maravilhoso, né? E dar glorificar o santo nome do Senhor, saber que aquele que envia a palavra do Senhor, o próprio Deus está ali presente, você recebe o próprio Senhor, então você já é liberto daquilo que você já está passando. Então nós temos que crer na palavra. Ela é o próprio Deus ele vem para nós. A gente tem que entender que a palavra é o próprio Deus que vem para nós. Então ele está comigo, ele falou que está comigo, então não tenho que temer nada. Então tudo que está acontecendo, que está se levantando, aos levante, isso aí não significa nada, porque ele vai me livrar. Ele falou que está comigo. Olha, quando Deus fala que está comigo, eu sei que sempre vem algo para minha vida. E eu sei que o Senhor me livra. E se passo qualquer situação, porque eu posso passar, o próprio Senhor vai me capacitar para me vencer o que levantou contra a minha vida. Amém? E é isso que você tem que ter. Creia, tenha fé no Senhor. E busque, ore, né? Sempre orar e vigiar. Né? Porque a gente nunca sabe da onde vem, né? Então temos que estar preparado também espiritualmente, porque mesmo assim a gente sabe que vem. Às vezes a gente balança o nosso barco, até na tempestade, o barco balançou, mas eles tinham que entender que Jesus ele estava no barco. Eles não tinham que entender, porque ele acalma a tempestade, é ele que ordena, né? É claro, naquele momento eles estavam meio com medo, né? Daquilo que eles nunca viram, claro. Mas o Senhor estava o tempo todo com eles ali no barco, né? Então é isso que Deus está falando. Ele está conosco, está comigo, está contigo. Porque por mais que eles venham pelejar contra você, qualquer pessoa que venha se levantar contra a sua vida, a sua casa, a obra do Senhor que se colocou na sua mão, mesmo que aconteça, ele vai estar ali contigo, né? E vai estar ali contigo, comigo. Então,
para nos livrar. Então nós não temos que temer a nada, nem desanimar a nada. Continue fazendo, o inimigo vai se levantar, vai tentar te abater, ou vai tentar você fazer perder a coragem para você não continuar. É isso que ele quer. Então nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus perseveram, lutam, buscam, sabem que essa vida aqui é só passageira, não é essa vida que nós estamos querendo que agora, assim, a presença de Deus é a viver para a salvação, para a eternidade, é outra morada, a morada eterna do Senhor. Então não é aqui. Então aqui nós vamos passar por prova, isso aqui é só carne, né? Nós temos que ter uma vida voltada para Deus, para que nós sejamos libertos também, salvos, e podemos ter Deus, que se for da graça de Deus, que se for da vontade dele, primeiramente, nós possamos morar na morada eterna, amém? Com o nosso Pai amado, maravilhoso, Senhor Deus nosso, amém? Então é isso, meu irmão. Fique com Deus. E que essa palavra seja uma palavra de ânimo. Eu não sei o que você vai enfrentar nessa semana ainda. Seja o que, qualquer lugar que você esteja. Não estou falando só de falar assim, a obra do Senhor, mas também do seu trabalho, da sua casa, alguma coisa que venha sobre uma afronta, uma perseguição. Creia somente no Senhor. Ele está contigo. Sempre pensa assim, se vem acontecer uma coisa, você fala, nossa, o Senhor está comigo. Ele falou que está comigo. Então, eu não tenho que temer a nada. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou continuar batalhando, lutando por aquilo que Deus me colocou e aquilo que eu também quero, seja a vontade do Senhor na minha vida. E continua. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, Deus está contigo. Amém? Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, já é garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Deus está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Tenha a paz, Senhor Jesus.